Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou apresentar as principais métricas que nós investidores devemos estar atentos quando formos investir aí com foco em dividendos. Se você ainda não investe, o primeiro link da descrição te leva para a abertura de conta aqui pela minha assessoria na BTG, ok? Então vamos, sem mais delongas, vamos iniciar. Iniciei a gravação, nós vamos entrar aqui no site Status Invest. A empresa que nós vamos escolher para analisar vai ser a Energias do Brasil. O código de negociação em bolsa é NBR3. Primeira dessas métricas que nós devemos estar atentos é o Dividend Yield. Dividend Yield é a relação do quanto foi pago de dividendos pela empresa em relação ao seu preço. Então aqui nós já conseguimos ver que o Dividend Yield foi de 5,46%. É uma métrica boa. A bolsa costuma pagar entre 3% e 4%, está acima da média, então é um valor interessante. O segundo é o Dividend Payout. Dividend Payout nada mais é do que a relação do lucro do quanto foi pago. Por exemplo, se uma empresa lucra 10 e ela paga 2, o Dividend Payout vai ser de 20%. Trazendo outro exemplo, se ela lucra 5 e paga 1, então esse 1 em relação ao 5 corresponde a 20%. É muito interessante, nesse caso, nós olharmos para a empresa que tem um payout menor que 100%. Onde nós olhamos aqui no Status Invest? É só descer os eventos corporativos. A gente desce mais um pouco, nós vamos chegar aqui, ó, no payout da Energias do Brasil. Lembrando que foi a empresa que foi escolhida. Então olha aqui, se a gente alongar para os últimos 10 anos, vai ter ano aqui que ela pagou próximo a 100%, e nos outros anos a média ficou aqui, ó, o sistema já traz enxuto para a gente, 52,27%. É um bom número, muito bom número, próximo ali a 50% é um número interessante, que basicamente, né, trazendo o exemplo que a gente tem, se ela lucrar 5, ela vai pagar 2,50, ok? Então a segunda métrica é o Dividend Payout. Apresentando a terceira métrica, que é justamente o crescimento dos dividendos. A gente espera, né, que quando nós investimos numa empresa, a distribuição de lucros dela aconteça de forma maior, sempre para cima aí. Então, como é que nós conseguimos analisar isso no Status Invest? É muito simples também. Em eventos corporativos, nós temos os proventos de Energias do Brasil, que aqui engloba dividendos e juros sobre capital próprio. Vamos alugar um pouquinho para 5 anos, vamos ver se a gente tem um máximo aqui, desde 2005. Como é que foi o crescimento do dividendo? Ela pagou cerca de 11 centavos em 2005 e em 2021 ela pagou cerca de R$1. Então, um crescimento de aproximadamente 1000%, né? Ali de 10 vezes, mas a gente consegue perceber que o dividendo dela ao longo do tempo vem crescendo. Mas a terceira métrica a ser analisada é o crescimento dos dividendos. Agora a quarta métrica que é interessante ser observada para se investir em dividendos, que é a volatilidade dos dividendos. Por que a volatilidade? Porque é muito interessante quando você investe em empresas no qual você já consiga ter uma noção de quanto vai ser a distribuição do dividendo, baseado no crescimento da empresa e também baseado no crescimento dos dividendos. Então, se tem muita volatilidade, a gente encara como um fato negativo, ok? A ideia aqui é ter estabilidade e não volatilidade. A volatilidade dos seus investimentos é bem grande. Se a gente pegar aqui em 2015, que foi 16 centavos, já no ano seguinte foi de R$1,15. Então, foi bem maior. A volatilidade dos dividendos da Energias do Brasil é bem alta e esse é um ponto negativo. É interessante a gente ter empresas, como eu falei, com estabilidade no pagamento de dividendos e não com volatilidade, tá ok? Então a quarta métrica a ser observada é a volatilidade dos dividendos. Já a quinta e a última métrica a ser observada é a relação de dívida da empresa. É interessante aqui a empresa ser pouco endividada. Indicadores de endividamento. Vamos lá. A dívida líquida sobre o patrimônio líquido está na casa de 0,76. O que esse indicador nos mostra? Que a dívida da empresa corresponde a aproximadamente 76% do PL, que é o patrimônio líquido, nada mais é do que 76% do dinheiro que os sócios aportaram na empresa. Como que a gente analisa isso? Esse é um indicativo muito baixo, esse número estaria desconfortável a partir de 2. Então, se a gente estivesse encarando que a dívida líquida sobre o PL de 2, esse número já não seria tão interessante assim. Quanto menor o indicador, mais conservadora a empresa em relação à dívida. Segundo indicativo que é muito interessante sermos observados, que é a dívida líquida sobre o EBIT. O que esse indicativo nos mostra? Que a empresa consegue quitar a sua dívida em aproximadamente 1,95 anos se ela utilizar todo o seu caixa de operação para o pagamento da dívida. Como que a gente analisa isso? Se esse número fosse maior que 3, que 4, seria um indicativo menos conservador. Quanto mais alto, mais arriscado.
Nesse caso aqui, extremamente conservador, ponto positivo, um joinha aí para Energias do Brasil. Então esse foi o vídeo analisando aqui os dividendos de Energias do Brasil. O que você achou desse, não fala? Gostou? Comenta aqui embaixo. O vídeo foi esse. Te encontro no próximo vídeo. Essa semana vai ter vídeos mais elaborados para essa área. Te aguardo no próximo vídeo. Até a próxima.